Olá, o preço pago pela arroba em Mato Grosso supera os preços praticados em São Paulo e o bezerro atinge a maior cotação do ano. Esses e outros assuntos a partir de agora no Mercado Pecuário DBO. O bezerro finalmente ultrapassou a casa dos R$ 2.800. O indicador CPEA Mato Grosso do Sul mostra que a reposição registrou uma alta de 3,5% neste mês de abril. Numa conta simples, sem descontar a inflação, esse valor não era registrado desde abril de 2022. E o pecuarista do Mato Grosso está conseguindo fechar negócios para o boi gordo com preços maiores, melhores que os praticados em São Paulo. Na última semana, a arroba do boi MT registrou alta de 2,5%, segundo o Instituto Mato Grossense de Economia Aplicada. Na primeira semana de abril, o Brasil exportou 22% a mais na comparação com o mesmo período do ano passado. Além dessa demanda externa crescente, a chuva, que chegou atrasada, e a qualidade das pastagens estão dando suporte ao pecuarista mato-grossense. A alta no preço da arroba registrada em grande parte dos estados, será que tem força para se manter com o pico da safra do boi se aproximando? Sobre esses e outros assuntos eu converso hoje com o Ronald Macuco, da Pátria Agronegócio. Ronald, muito obrigada pela presença. Surpreende a arroba subindo em pleno abril, segunda quinzena aí. Essa tendência se mantém para as próximas semanas de alta? Olá, Juliana. Olá a todos que nos assistem. E quando você fala com o Ronald, você está conectado ao agro e não apenas o boi do Goiás, o boi do São Paulo, mas o boi do norte do país. E sim, Juliana, quando a gente olha o histórico, maio e junho é onde a gente tem as principais baixas do ano do boi. Talvez o ano de 2025 a gente vive uma realidade diferente. Talvez esse fundo do poço do boi, ele ficou dentro de um final de janeiro para um fevereiro, que foi extremamente difícil o fevereiro. Talvez a boi possa ter uma leve lateralização, correções pontuais em algumas regiões no mês de maio, reta final do abril, mas no geral acredito que boi possa até subir no norte do país. Exemplo esse fica para a vaca gorda, tá, Juliana? Que está muito depreciado no Maranhão, na Rondônia e no Parazão. Essa alta na arroba, principalmente no centro-sul do Brasil. Quando a gente olha para o norte, a história muda um pouco. Inclusive, a gente tem uma pergunta nesse sentido, que é do Gleibson Santos. Por que a lentidão na subida da arroba na região norte? A região norte, Juliana, historicamente vive aí uma demanda muito grande para exportação para outros estados. O norte do país, Pará, Rondônia e Maranhão, é o grande exportador de bezerro para o centro-oeste. Eu falo isso por vivência própria. Eu tenho fazenda, área de terra na Transamazônica, ali no município de Pacajá. Minha família está ali há mais de 30, 40 anos. Só que o bezerro vem subindo no centro-oeste, vem subindo em Minas. Você quer um exemplo? Olha os leilões no Triângulo Mineiro, olha o leilão em São Paulo, no MS, bezerro, por boa parte das vezes, bezerro de 200 quilos, 7 arroba aí, 210 quilos, acima dos R$ 13. No norte, a bezerro ainda é precificado abaixo dos 11, R$ 10,50, R$ 10, depende da região. Quando eu olho para o animal gordo, fêmea, vaca, muito depreciada na Rondônia, Pará, Acre e Maranhão. Tocantins também. Já o boi gordo não, tá, Juliana? Boi gordo destinado para exportação, Marabá, Xinguara, Redenção, na última semana teve animais 295, R$ 300. Então, essa categoria de animal, ela está muito valorizada. Quando você olha para o centro-oeste, para o Paraná, boi gordo muito firme, tá, Juliana? Boi de 320, 325. Ontem, em Araguari, eu tive cliente que vendeu boi gordo, Juliana. O mesmo preço de São Paulo, R$ 325 para exportação, tá bom, Juliana? Quais seriam os motivos para essa alta no momento onde, olhando os outros anos, são meses de baixa? O que aconteceu excepcionalmente em 2025? A gente pode colocar justificativa no clima, no atraso das chuvas, no abate das fêmeas? Quais seriam os pontos? Juliana, eu entendo que o clima tem sido um fator crucial. A gente teve um fevereiro e um março, até o dia 15 de março, com chuva abaixo da média em Minas, Goiás também, região próxima a Catalão. Olhando para o norte do país, não, essas chuvas estão dentro da normalidade, mas o principal fator aqui, Juliana, é a demanda para exportação. Tivemos aí
exportação cheia dentro de um janeiro, cheia dentro de um fevereiro e cheia dentro de um março, tá, Juliana? Abril, devemos bater recordes novamente para exportação. Mercado doméstico, Juliana, a gente viu atacado e varejo nas últimas semanas tendo uma leve melhora. Então, a demanda interna existe e a exportação muito aquecida. Esse é o fator. E como é que eu vejo que essa exportação ela está aquecida, Juliana? Quando o boi no Mato Grosso, ele é maior que São Paulo. Mato Grosso, nos últimos anos, várias plantas habilitadas para exportação. A gente vive o extremo do país, Rondônia, Parazão e Maranhão, Tocantins também sofrendo com animal gordo, novilha gorda e boi gordo, tendo preços bem defasados comparado a Goiás, a São Paulo e MS. Mas quando você olha para Mato Grosso, seguindo aí para o 6º mês, nós entramos aí no 6 meses consecutivos, Mato Grosso tendo preço igual ou maior que São Paulo. Hoje, nesse exato momento que eu falo com você, boi no Mato Grosso próximo a 328, 325. E São Paulo, boi 325, 326. Então, boi São Paulo e Mato Grosso é a mesma relação. E novilha, Juliana, também acima de 14 arroba, o mesmo valor do boi gordo. Tem, então, uma observação a ser feita aqui, tá, Juliana? Se as novilhas continuam sendo precificadas com o mesmo preço do boi, mas quando você compra uma novilha hoje, uma bezerra hoje, ela não tem o preço do bezerro, então pode ser um grande mercado aqui, o mercado de fêmea no ano de 2025, tá, Juliana? Porque quando eu olho um bezerro hoje, eu tô falando do bezerro próximo a R$13, R$12, é um bezerro de R$360, R$390, depende da região que você tá. Se você está no extremo do país, um pouco a menos. Quando você vem, então, para o preço da fêmea, essa fêmea é uma fêmea de R$10, R$10,50, Juliana. Então seria uma roupa de R$300, R$320, mas na hora da venda, Juliana, eu tenho uma venda muito agregada. Então, aqui talvez tenha uma grande oportunidade para os próximos dias e meses. O mercado de reposição fêmea ainda não valorizou e na reposição como valorizou o bezerro, Juliana. O Eudes Xavier, a arroba da novilha chega a R$310 ainda nesse mês de abril? Em qual região, Eudes? Isso é uma boa pergunta. Se for no Goiás, já vale 310. Se for no Mato Grosso, já vale 310. Se for Minas, também já vale 310. E essa novilha, ela tá acima de 14 arrobas. Se tiver, boa parte dos estados já paga. Se for Tocantins, se for Parazão, Rondônia, Maranhão, ainda não, entendeu? Acredito que não chegará nos 310 dentro desse mês de abril, não, tá bom, meu amigo? E aí muitos perguntam aqui, Juliana, por que a arroba na Rondônia, que está do lado do Mato Grosso, é tão depreciada comparado com o Mato Grosso? Tem vários fatores, mas um deles é o próprio frigorífico. Mato Grosso tem mais frigorífico habilitado para exportação. Região, por exemplo, como Ponto Lacerda, que está numa região que compra muito bezerro da Rondônia, mas muitas vezes quem está na Rondônia não vende o animal gordo na mesma projeção de quem está em Ponto Lacerda, Araputanga, e região próxima ali a Cáceres, tá bom? Ronald, pensando nas fêmeas, principalmente as novilhas, como é que é a demanda por essas fêmeas, de acordo com a raça, a localidade? O que está sendo mais demandado e a variação dos preços também? Juliano, preços muito interessantes. E aí, quando eu falo interessante, são preços com 20, 25, até 30 reais de diferença do boi padrão exportação Europa ou China, da novilha padrão exportação. Então, se a gente está falando com a novilha normal hoje, padrão exportação, acima de 14 arrobas, ela é uma novilha precificada, por exemplo, Mato Grosso a 320, Goiás 315, São Paulo 320, quando você olha um animal Angus vindo aí, teve negócio hoje, inclusive no aplicativo, o cliente me mandou no aplicativo Agro Brasil, a R$375. Foram 400 e poucos animais na região de Juína, Mato Grosso, sendo precificado, vamos falar aqui, R$55 de diferença, Juliana. Você pega o animal de 15 arroba, 14 arrobas, olha o benefício. E por isso que eu vejo cada dia mais quem tem mercado para esses animais, quem tem demanda para esses animais, querendo fazer contrato com o criador que produz esses animais. Lembrando que as novilhas ou animais Angus, nos últimos anos, perdeu bastante espaço. Porque no ano de 2023 e 2024 não teve quase diferenciação de preço, tá, Juliana? Então não houve estímulo para eu investir nessa tecnologia, para eu investir nesse produto
e ter preços diferenciados. Realidade diferente a gente vive hoje. Tanto para exportação, eu estou falando quando eu olho o animal gordo, mas também existe uma demanda para animais vivos, tá, Juliana? Proveniente tanto do bezerro como da bezerra, destinado à exportação. O mercado, tanto no Arco Norte como no sul do país, é um mercado que demanda para exportação esse animal, pagando preço muitas vezes maior que o mercado doméstico, pensando em reposição. Então, é um mercado sem volta, na minha visão, e nos próximos 2 anos, com a valorização do bezerro comercial, esses animais devem valorizar ainda mais, tá bom? Ou seja, a genética voltando no contexto de melhor produtividade, produção. Exatamente. Vai ter estímulo para que eu produza esse animal. Porque se está me pagando mais, hoje compensa. Não vou investir em tecnologias se muitas vezes eu não tenho um preço pago a mais. Então hoje há um estímulo, tá bom? O pecuarista vive de lucro, vive de rentabilidade. E se ele permanece na atividade, é porque essa atividade nos mostra que será remunerador. Ninguém trabalha aqui de graça, né? Então, pensando na contrapartida, é muito interessante. E se o frigorífico, Juliana, pagou esse 375, 360, 350, Juliana, é porque internamente ele consegue vender isso para outros mercados com poder agregado muito grande. Então, esse é o mercado que eu vejo com um olhar muito otimista para os próximos 2 anos. E aí, eu já... Poxa, é muito interessante. Já tem frigorífico e frigorífico que engorda esses animais e faz a recria deles, confinadores pagando 30% sobre a arroba do boi em São Paulo nos contratos levados para o cliente. 25% a 30%, tá bom, Juliana? E não está conseguindo fazer esse contrato porque o pecuarista espera preços melhores. Então, assim, a gente já vê demandas que a gente não viu no ano de 24, 23 para esses animais, pensando na reposição, tá bom, Juliana? Não estou falando do animal gordo final. Então, eu acredito sim que esses animais não devem ter correções nos próximos meses, pensando em benefício ou estímulo para produzir, tá bom? O indicador CPEA mostrando que só na primeira semana de abril o bezerro subiu quase 4%, fora o que subiu em março. Isso se repete no resto do Brasil ou é uma característica muito ali do Mato Grosso do Sul, que é um berço aí de nascimentos, mas que o plantel está reduzindo? Como é que a gente olha os outros estados, já que o Brasil é tão grande, né? E muitas vezes os preços não se repetem igualmente para todo mundo. Juliana, isso é apenas um movimento contínuo. Na minha visão, esse movimento de alta no indicador CPEA do Mato Grosso do Sul para bezerro, ele apenas está começando, tá, Juliana? A gente vê que esse reflexo, talvez, MS, Paraná e Minas, vem um pouco mais forte, mas isso já reflete também no Mato Grosso. Isso já reflete no Goiás. Isso não quer dizer, Juliana, que a gente não vai ter oportunidade de compras. As compras, e hoje ainda nos mostra que é um bom momento para investir em bezerro. E alguns aqui vai questionar, mas bezerro de R$380, R$400, a conta não é remuneradora. Mas quando você olha o bezerro há um ano atrás, muitos diziam essa mesma fala aqui, entendeu? E bezerro subiu 800 a R$1.000 de 2024, de março de 2024 até abril de 2024, que a gente está falando nesse momento. Bezerro ainda tem espaço para subir mais R$1.000 tranquilamente. Não me estranharia, Juliana, não quero cravar números aqui, mas o indicador hoje é um bezerro próximo a R$2.800. Da gente vê um bezerro R$3.600, R$3.700 nos próximos anos aqui, porque a gente vive sim um abate grande de fêmea que vai mostrar dia após dia que a gente tem menos oferta de bezerro vindo para o mercado, e esse movimento apenas começou, tá, Juliana? Logo, você que está no norte do Brasil vai ter esse sabor de vender um bezerro de R$12, R$13, logo, na minha visão, tá bom, Juliana? Falando ainda sobre o mês de abril, a gente recebeu aqui a pergunta da Vanessa Silva. O que podemos esperar dos preços da arroba do boi gordo na segunda quinzena do mês? Instabilidade ou alta? Juliana, se eu olho para as regiões no centro do país, eu acredito em estabilidade de preço. Alguns momentos até escala alongando em alguns frigoríficos. Para o norte do país, para a região mais norte do país, eu acredito o preço da vaca gorda melhorando, o preço do boi lateralizando, porque está defasado. No centro do país, a gente pode ver os diferenciais de base também de alongar. É o exemplo do Goiás, é o exemplo de Minas e é o exemplo do Mato Grosso, que está com as bases muito aquecidas comparado com São Paulo. No geral, hoje as escalas continuam curtas, 6, 7 dias em média Brasil, e o preço muito firme. Nós estamos trazendo essa mensagem pensando então na reta final do abril. Preços devem permanecer
sem nenhum movimento diferente aparente no atual cenário. Maio e junho, a gente pode ver em algumas regiões tendo leves correções pontualmente, tá, Juliana? Perfeito, Ronald, te agradeço imensamente a presença. Tchau. Obrigada. Se você está assistindo esse vídeo no YouTube, não deixe de curtir, compartilhar, de comentar aqui embaixo e principalmente de seguir a DBO. E se você tem dúvidas, já sabe, mande pelo nosso Instagram no endereço que aparece aqui, @portal_DBO. Eu vou em busca do especialista para te responder. Muito obrigada pela companhia, a gente se encontra. Tchau.